Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, a gente dando continuidade à preparação da cabeça da boneca, eu já risquei aqui os olhos. Então, para riscar com mais segurança, a gente usa um gabarito. Eu fiz um gabarito em acetato. Vocês vão receber esse molde aqui. Vocês podem fazer o olho que vocês preferirem. Esse olho pode ser tanto bordado quanto pintado. Então, a gente vem, posiciona, aqui tem a linha, né, dos olhos, aquela marcação que a gente fez com os dois pontinhos de costura. Então, o olho vai ficar nessa posição. Eu coloquei uma letra aqui, a letra F, porque ele vai ser espelhado. Então, para eu saber qual é a parte interna do olho e a parte externa do olho, para não riscar duas vezes o olho igual. Posiciona o olho no local onde você deseja e com a caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com calor, vai riscar aqui. Faz o traçado ao redor do olho e faz um tracinho para a sobrancelha. Aqui a altura também você é quem decide. Fez de um lado, risca de um lado, pega esse olhinho e vira, vai virar. Vai colocar do outro lado, posiciona do outro lado, fixa com alfinetes no mesmo lugar, no mesmo buraquinho que você colocou lá do outro lado e faz o traçado aqui com a caneta fantasminha. Isso você tem segurança de que os dois olhos vão ficar do mesmo tamanho e iguais. Feito isso, a gente vai partir para a pintura. Eu vou pintar, no caso, eu não vou bordar aqui. Então, o que eu vou pegar aqui? Tons de tinta. Marfim, porque é parecido com o tom da pele da boneca. Papaya, rosa antigo, branco, rosa bebê, castanho claro, preto, rústico e verde musgo. Eu costumo colocar, quem já me acompanha já sabe, eu coloco nessa bandejinha um pedaço de lenço umedecido, coloco um pouco mais de água nele, amasso um pouquinho para ele ficar bem úmido mesmo, tiro a tinta do potinho e coloco aqui, porque aqui ela se mantém úmida para eu trabalhar e não resseca a tinta do pote. E trabalho com uma bandejinha, que é a tampa daquela outra bandeja. Isso aqui é uma bandejinha de salgado, aquela bandejinha. Ela é de acetato. Então, eu faço a misturinha aqui. Coloco as tintas aqui antes de passar para o tecido. Porque por aqui, quando eu faço as misturas, eu visualizo já a coloração que vai ficar na pele da boneca. Um tecido macio para limpeza dos pincéis, que não solte fiapo. Pode ser malha, um tecido de limpeza. Água limpa com um pouco de detergente. Vamos trabalhar com pincel de cerda, referência 815, número 16, já preparado para parecer uma língua de gato. Tem vídeo no canal, para quem ainda não viu, é bom assistir como prepara um pincel. 815, 4, também de cerda, preparado. 815, 2, também de cerda, preparado. O de pelo, referência 484, número 0, esse é da Condor. E o filete. Esse aqui é referência 409, 00. Mas você pode usar o que você tem aí, os pincéis que você tem aí, que você já está acostumado a trabalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer é o sombreamento. Então, a gente vai precisar de um tom um pouco mais escuro que o tom da pele. Então, aqui o tom da pele é puxado para um marfim. Então, eu vou entrar com esse tom de base. Venho com um pouquinho do papaya. E um pouquinho do castanho claro. Misturo na outra bandejinha. Para conseguir uma tonalidade parecida com um blush. Aqui a gente testa. Vou tirar esse pano para não ter perigo de descer para a tinta. Tirar a bandejinha de lado também para que vocês possam visualizar melhor. Aqui a gente observa a coloração. Se está boa, se está muito clara, se está muito escura. Tá uma tonalidade boa.
Eu gosto de trabalhar tom sobre tom. Então, vamos começar com esse tom. Vamos testar primeiro. Eu vou colocar a bandeja de tinta pra cá, mas conforme eu for pegando, eu falo pra vocês a tonalidade que eu vou colocar na bandeja de cá. Vamos testar. Então, tiro o excesso aqui. Venho no tecido, tiro o excesso. Porque eu quero trabalhar com um pincel seco. Atrás da cabeça da boneca, onde vai ficar o cabelo, a gente testa e vê a tonalidade. Olha, tá vendo? Ficou escura. Então, vamos pegar um pouquinho mais de marfim. Põe o marfim na bandeja, puxa um pouquinho. Vou fazer um outro tom aqui. Pra ver se esse tom fica mais claro um pouco. Olha, essa tonalidade tá mais suave do que a de cá. Então, essa segunda é a que a gente vai começar a fazer o sombreamento. Primeira sombra que a gente vai trabalhar, deixa eu colocar essa bandeja numa posição que ela não atrapalhe. Primeiro sombreamento que a gente vai fazer é o da bochecha. Então, a maçã do rosto, ela é mais clara. Então, a sombra vai ficar aqui embaixo. Então, começamos a sombrear a maçã do rosto. Desculpa, a bochecha. Deixa a maçã do rosto livre por enquanto. Sombreia aqui embaixo. Tirando o tecido. Pode usar um pincel pituá também, viu, pessoal? Pode trabalhar com um pincel que você já está acostumado a trabalhar. Pegar um pouco mais de marfim, puxar o tom. Observa, olha a bonequinha em todas as posições, vê se está uma coloração boa. Depois a gente vai acentuar um pouco mais o tom. Entre os olhos. Faz um leve sombreado. E puxa isso para cima. Tira o excesso. Acima do olho. Aqui, olha, em cima do olho. Começando do canto interno, puxando para fora. Para fazer a ideia de pálpebra. Do outro lado, a mesma coisa. Procura fazer os dois lados, porque assim vai ficando simétrico, tá? Escurece um pouquinho mais aqui. Dá um pouco mais de marfim. Tira no paninho. Embaixo do nariz, um pouquinho. Depois eu vou pegar o pincel menor para fazer os detalhamentos. Aqui é só para dar uma ideia de sombreado. Porque o nariz faz sombra nele mesmo, e projeta sombra nele mesmo. Então, a gente só vai acentuar. Como o nariz já é modelado, não precisa fazer muito acentuação aqui. Embaixo do olho, de fora para dentro. Do canto externo para o canto interno. Para dar a ideia de pálpebra inferior. Puxando um pouco mais de marfim. Agora, um pouquinho aqui na sobrancelha. De um lado. De outro. Um pouquinho embaixo do queixo. Porque o queixo projeta a sombra nele mesmo. Dentro da orelha, a
apoio o dedo aqui atrás e coloco o pincel bem lá dentro. Bem na dobrinha da orelha, de um lado, do outro. Gente, é difícil de trabalhar porque eu gosto de apoiar o trabalho próximo a mim. Como tem que filmar, eu tenho que colocar distante. Agora, a gente trabalha um pouquinho aqui em cima na testa. Pega esse resíduo que sobrou do pincel. Vou pegar um pouquinho mais de marfim na bandeja. Tiro o excesso no tecido de limpeza. E sombrei um pouco aqui na testa, um pouco nas têmporas, ó. Isso aqui vai dar volume pro rosto, tá? Deixa eu bater lá no tecido, ver se ainda tem tinta. Tem. De um lado. Do outro. Pronto, o esfumado com esse aqui, com o pincel maior, já está bom. Enxaga o pincel lá na água e deixa lá. Agora, a gente vai trabalhar com o pincel número 4, de certa. Pode pegar esse tom um pouquinho mais escuro agora. Vai lá no tecido, bate o pincel arredondando para acomodar a tinta nas certas. Agora, a gente acentua esta linha do nariz aqui, ó. Oh, desculpa, tirei fora do foco. Acentua essa linha do nariz, ó. Vai lá no tecido, tira o excesso. Acentua essa linha. Circular, porque aqui no nariz, na pontinha, tem uma esfera. Puxa para baixo e na diagonal, para dar a ideia de narina. E aqui do lado, a ideia de aquela abinha externa do nariz. Fazendo um movimento circular de um lado. De outro. Matiza no sentido que contornou. Nesse sentido aqui, para que a tinta não fique só depositada aí. Ok? Agora, acentua o tom próximo ao canto do olho. Não precisa nem tirar o excesso, porque a malha chupa a tinta. Puxa ao redor desse olho, para dar ideia de pálpebra. Do outro lado, a mesma coisa. Esfrega a tinta bem esfregadinha. Tira o excesso um pouquinho aqui. Na parte inferior da boca, no lábio inferior, matiza. Imaginando o formato dessa boca. Depois eu vou desenhar tudo bonitinho. Deixar desenhado que é mais fácil. De um lado, de outro. Com o próprio tom, eu dou a ideia daquela curvinha do lábio inferior. E puxo para cima e para as laterais. Porque o lábio tem volume, então ele vai dar volume nele mesmo. Com o mesmo tom ainda, delimito o lábio superior. Puxo para o canto da boca. Lembra que a boca tem uma esfera aqui no meio, então quando eu formatizar,
não puxar para o meio da boca, e sim para o canto. Pode ser riscado também, se você tiver dificuldade para desenhar a mão livre, pintar a mão livre, pode desenhar essa boca também com a caneta fantasminha. E depois pintar. Ainda no mesmo tom. Aqui embaixo, na linha inferior de fora para dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Para dar ideia de pálpebra inferior. Dentro da orelha, na curvinha da orelha. Apoio o dedo. Pincel bem lá dentro. Para dar profundidade para a orelha. De um lado. De outro lado. Agora a gente vai trabalhar com papaya, um pouquinho do papaya puro. Vamos definir um pouquinho melhor o nariz, ó. Está sem definição. E aqui ele tem mais sombra. E puxo para as narinas, de um lado e de outro. Tiro o excesso no tecido. Atizo um pouco. Um pouquinho mais de papaya. Nesse canto, só na beiradinha. Aqui embaixo. Do outro lado, embaixo também. Na divisão, desculpa, tirei do foco, na divisão dos lábios. Pode passar em cima da linha, só com papaya por enquanto. Matiza para cima, para dar o volume na boca. Aqui embaixo do lábio, matiza para as laterais. Lembra que no lábio inferior a gente tem as esferas aqui, então a gente vai matizar respeitando esse volume. Quem quiser ver algum conteúdo mais aprofundado a respeito dos elementos faciais, tem vídeo no canal explicando como modelar isso. Com papaya, um pouco bem acima do olho. Dos dois lados. Sobrancelha só um pouquinho, bem pouco mesmo, porque a gente vai querer a sobrancelha bem suave, então bem pouco. Cantinho da boca, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Agora a gente vai voltar para o pincel maior. Pincel de cerda maior. Deixa eu secar bem. Para secar o pincel, eu seco até essa parte metálica, para evitar que ele venha com água. Eu vou só dar uma leve sombreada na bochecha, porque ela ficou muito pálida. Então, com a própria papaya, agora a gente bate o pincel ali e vem aqui na bochecha. Bem de leve, eu só estou passando o pincel bem de leve. Para ir acentuando o tom aos poucos. Pego lá na bandeja, onde tem um lenço umedecido, venho na minha bandeja de trabalho.
Tiro o excesso lá no paninho. Venho do outro lado. Bem de leve. Leves pinceladas. Mão leve, porque a malha, ela não mancha rápido, tá? E aqui a gente compara os dois lados. Pra mim já está bom com papaya. Agora com o pincel. Número 0. Em cima da côndor do pelo. Nós vamos trabalhar preenchendo a área do globo ocular do olho. Então, aqui eu venho, preencho, porque isso aqui precisa estar seco na hora de trabalhar a parte de cima. Pode desenhar também delimitando os elementos do olho. No caso, a íris, que é a parte colorida do olho, e a pupila, que é a parte preta. E a parte maior, a parte de baixo, ou a depender do formato que você queira o olho, é o globo ocular. A gente trabalha com a tinta branca, um pincel de pelo, para a tinta se acomodar aí. Do outro lado, a mesma coisa. Procura deixar os dois lados simétricos, iguais. Estica bem a tinta. Tira o excesso no tecido. Com esse resíduo de branco, dá uma pinceladinha na ponta do nariz aqui, ó. Nessa ponta do nariz, só para dar um pouquinho mais de luz. Bem pouco, tá? Deixa esse branco secando um pouco. Agora, com o rosa bebê, a gente vai fazer um tracinho de leve aqui. No canto inferior do olho. Canto inferior na parte interna do olho e vai puxar no sentido do contorno. Esse é o rosa bebê, bem clarinho mesmo, é para dar a ideia daquela carninha que a gente tem no olho. Pronto, chegando até o meio da íris, tá bom. Do outro lado a mesma coisa. Eu entrei com o rosa bebê, por ele ser um tom bem claro, porque a pele da boneca é clarinha, senão dá a impressão que a boneca tá chorando. Se fizer um tom um pouco mais escuro. Entra com rosa bebê primeiro, se tiver necessidade, escurece. Desculpa. Ela de vez em quando dá sinal de vida, gente. Desculpa. Vou só pausar um pouquinho. Pronto, parece que ela parou. Então, olha, eu fiz de um lado e do outro. Eu parei aqui, tá? Com rosa bebê na pálpebra inferior dos olhos. Agora, com o resíduo do rosa bebê, pus um pouquinho aqui na bandeja. Eu vou preencher essa parte mais clara do lábio. No caso, essa parte central do lábio superior. E do lábio inferior, esses dois volumes. De um lado, do outro.
Tiro o excesso no tecido. Eu tenho um tecido aqui do lado, para não balançar muito a mesa, eu estou usando ele, tá, pessoal? Mas no caso, pode limpar no tecidozinho que você tem ali. É que se eu bater ali na frente, eu balanço muito a mesa. Olha, fica um tom bem suave. Agora, a gente precisa escurecer um pouco isso. Então, nós vamos trabalhar com o rosa antigo. Pega o rosa antigo lá na outra bandeja, onde tem um lenço umedecido, coloca na bandejinha de trabalho. Aí, nós vamos acentuar um pouco esse centro da boca aqui. Bem devagar, de pouco em pouco. Vai trabalhando conforme a necessidade. Tiro o excesso no tecido. Puxo um pouquinho no canto. Os dois cantos. Agora um pouquinho aqui nessa parte, debaixo do lábio, que é para dar volume ao lábio. Estica no sentido do contorno da boca. Depois a gente ainda vai acentuar com um tom mais escuro aqui. Enxago o pincel.